No estádio de Pituaçu, o Bahia derrotou o Atlético Mineiro de virada por 3-1 em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo saiu na frente com gol de Savarino, mas o Esquadrão de Aço garantiu a vitória com um gol de Daniel e dois de Gilberto. Parabéns ao Bahia pelo triunfo. A partida teve dois tempos bastante distintos. Na etapa inicial, o Atlético Mineiro teve amplo domínio, mas não conseguiu construir uma vantagem condizente com seu volume de jogo. O placar acabou ficando barato em relação ao que o time do Atlético construiu. Apenas 1-0, gol do Savarino, mas a sensação de todos que estavam acompanhando o confronto era de que a partida já estava decidida, porque o Bahia não teria forças para reagir e muito menos segurar o time do Atlético Mineiro no segundo tempo, porque o time do Galo na primeira etapa teve muita intensidade, muito volume de jogo e jogou muito bem, inclusive 1-0 ficou muito barato, porque o Galo jogou muito bem na primeira etapa e o Bahia sequer conseguiu arrematar a gol na etapa inicial. O Atlético teve 69% de posse de bola contra 31% do Bahia no primeiro tempo. O Galo não permitiu que a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes sequer arrematasse a gol. Então, a sensação de todos era de que o jogo estava definido e mais cedo ou mais tarde o Galo conseguiria fazer o 2-0 e quem sabe até construir uma goleada. Mas a partida surpreendeu a todos nós e o Atlético mais uma vez mostrou que é uma equipe muito bem treinada pelo Sampaoli para atacar. Agora, para defender é realmente uma desgraça o time do Atlético Mineiro. Ontem, inclusive, que foi a quinta derrota do Galo, que tem um jogo a menos, disputou 16 jogos e perdeu 5 partidas, algumas, né? E ontem era uma dessas partidas que o time não poderia ter perdido. Isso é importante destacar. O Júnior Alonso no segundo tempo jogou muito mal. O Guga, eu não vou nem comentar, ele entregou para o Gilberto o segundo gol da equipe do Bahia. O jogo mudou radicalmente. No primeiro tempo, o Atlético conseguiu demonstrar que é uma equipe muito bem treinada, mas perdeu muitos gols. Gols que, inclusive, também não poderia ter perdido. Em suma, um resultado muito ruim para o time do Galo. Até anotei aqui as derrotas do Atlético. Perdeu para o Botafogo, para o Internacional, para o Santos, para o Fortaleza e para o Bahia. Para o Inter, tudo bem, vou dar um desconto. Para o Fortaleza, não poderia ter perdido. Jogou todo o segundo tempo e parte do primeiro com um jogador a mais. Contra o Botafogo, não poderia ter perdido. Inclusive, arrematou muito mais que a equipe do Botafogo. Contra o Internacional, uma derrota até aceitável pela qualidade do adversário. Contra o Bahia também não podia ter perdido. Para o Santos também não deveria ter perdido, apesar da expulsão do goleiro Rafael no início da partida. Em suma, não tem justificativo o time do Atlético Mineiro ter perdido quase um terço das partidas que disputou até aqui no Campeonato Brasileiro. E o Bahia está de parabéns. O Bahia, que parecia que estava vencido na partida pela atuação muito ruim que fez no primeiro tempo, conseguiu permitir que o time do Atlético Mineiro tomasse conta da partida, nem sair no contra-ataque o time do Bahia conseguia, mas conseguiu no segundo tempo voltar ao jogo e virar um placar muito significativo. O Bahia chegou aos 19 pontos na tabela do Brasileirão e o Gilberto, em que atuação do Gilberto, ele que entrou na partida e conseguiu ter uma atuação magistral, sensacional, espetacular. E o Atlético mais uma vez mostrou que é um time muito desequilibrado, precisa corrigir o seu setor defensivo, isso que inclusive é um erro comum nas equipes de Jorge Sampaoli, que é sempre ter um ataque muito eficiente, mas a defesa sempre deixa a desejar e ontem, mais uma vez, isso se mostrou presente. O time do Atlético não poderia ter perdido o jogo. Independentemente, isso não é menosprezar o adversário conseguiu encaixar muito bem sua estratégia, porque os números, no geral, eles não mudaram tanto. O time do Bahia não teve mais posse de bola, não conseguiu arrematar mais oportunidades. Não, no segundo tempo, o Bahia teve 36% de posse de bola contra 64% do Atlético Mineiro. Então, no primeiro tempo, 69% para o Galo, 31% para o Bahia. No segundo tempo, 64% para o Galo, 36% para o Bahia. Então, nos números, na posse de bola, o que mostra que posse de bola nem sempre reflete o resultado da partida, na posse de bola,
O jogo não mudou tanto, mas a postura do Bahia mudou. E o Atlético bobeou muito. O Guga, ele cedeu para o Gilberto a oportunidade para fazer o segundo gol, né? Foram erros, inclusive, constrangedores por parte da defesa do time do Atlético Mineiro. E o Júnior Alonso, ele acabou, o zagueiro paraguaio, ele cometeu uma falta que originou o gol do empate. O gol foi marcado pelo Daniel. O Hever, que saiu no intervalo reclamando de dores musculares, também fez falta para o time do Atlético Mineiro. Isso é de conhecimento de todos, porque apesar do Galo no primeiro tempo não ter sido exigido, porque o Bahia sequer arrematou a gol, o goleiro do Atlético sequer conseguiu fazer uma defesa, né? Por mais fácil que fosse a defesa, nem isso ele conseguiu fazer, porque o Bahia não o exigiu. O Hever, ele era um jogador importante por equilíbrio defensivo do time do Galo. Um jogador que equilibrava muito bem a equipe. Ele acabou saindo e o time do Atlético perdeu muita qualidade, muita consistência defensiva. Em suma, o Atlético tem um jogo a menos em relação ao Internacional e em relação ao Flamengo. O Inter é o líder, o Flamengo é o segundo colocado. Esse jogo é contra o Atlético Paranaense. Essa partida que foi adiada em virtude das finais do Campeonato Mineiro, que disputou o time do Atlético Mineiro, mas não justifica. São tropeços que não dá para o Atlético ter. E o Inter, que está na frente, tem 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores. O Flamengo, que está na frente, tem 3 competições. É verdade, tem um elenco melhor, mas o Atlético só tem um Campeonato Brasileiro. E nem assim está conseguindo manter uma regularidade. Um time que perde 1/3 dos jogos, como o Atlético perdeu até aqui, aproximadamente isso, 1/3, disputou 16, perdeu 5, dos 16, é porque é um time que está nessa posição porque não empata muito, diferente de Botafogo, Palmeiras. É um time que não empata muito, Grêmio, que empata muito também. É um time que quando não ganha, ou melhor, quando não perde, ganha. Teve apenas um empate, que foi na última quarta-feira contra o Fluminense. Por isso está em uma posição muito confortável, porque nos jogos que não perdeu, ganhou. O time, salvo engano, tem 10 vitórias, 5 derrotas e um empate. Então, se essas vitórias, por exemplo, 7 vitórias, o Atlético tivesse 3 empates, a situação seria diferente. Mas é um time que pouquíssimas vezes empatou. Só empatou uma vez, que foi na última quarta-feira. Então, por isso, o Atlético está em uma situação ainda de briga pelo título. Ainda está brigando pelo título. Mas, se continuar desse jeito, vai ficar difícil. Porque o Flamengo, apesar de em alguns momentos o Domenech Torrent e sua equipe terem desperdiçado pontos importantes, agora o Flamengo está embalado. E se o Flamengo assumir a liderança, vai ser difícil tirar. Próxima semana, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né, no domingo, próximo final de semana, tem Internacional e Flamengo. É um jogo importante para definir o rumo da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Em suma, parabéns ao Bahia, tem de aplaudir, reverenciar pelo que o time fez. Parabéns ao Gilberto, entrou com tudo na partida, entrou para decidir. E o Sampaoli, ele tem de entender que um time, para ser vencedor, para ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que, para se vencer, se necessita de muita regularidade, essa equipe precisa ser equilibrada. Não dá para você apenas montar muito bem o Atlético Mineiro ofensivamente. É um time que ofensivamente, evidentemente, é muito bem montado, mas defensivamente deixa muito a desejar. Que partida, que vitória memorável, que vitória épica do time do Bahia sobre o Atlético. E, em linhas gerais, o Atlético teve 67% de posse de bola contra 33% do time do Bahia. Uma vitória muito significativa, e um dado interessante é que após 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, o Galo perdeu a liderança da competição nacional. Será que o Galo vai conseguir retomar a liderança? Tem tudo para continuar até o final brigando pelo título, mas precisa ser mais regular, porque só disputa uma competição. O Sampaoli, ele tem mais tempo para trabalhar do que o Cudê tem, do que o Domenech Torrent tem. Ele tem um tempo maior. O elenco do Atlético, na minha visão, é melhor que o elenco do Internacional. Portanto, ele tem todas as condições para fazer com que o Atlético brigue até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas não tivemos apenas essa partida. No encerramento,
da 17ª rodada. Tivemos também no Engenhão Newton Santos, um dos piores jogos até aqui do Brasileirão. Olhem que a disputa é muito ferrenha, tem jogos pavorosos até aqui nessa edição do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida nenhuma, o empate por 0-0 sem gols no Newton Santos entre Botafogo e Goiás está na lista dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. Botafogo empatou mais uma vez, salvo engano, é o 10º empate do Botafogo na competição. O time empata muito. Hoje tem Libertadores da América, 6ª rodada da fase de grupos da competição, última rodada da fase de grupos. Todas as equipes brasileiras já estão classificadas, exceto o São Paulo, que foi eliminado e hoje vai jogar contra o Binacional e busca assegurar a sua vaga na Copa Sul-Americana, e o Internacional, que precisa de apenas um empate para avançar na Conmebol Libertadores. O Inter joga amanhã. Hoje teremos 7h15 da noite pelo Grupo G da Libertadores, Grupo do Santos, Olímpia e Delfim. O Santos também joga nesse mesmo horário na Vila Belmiro, recebe o Defensa e Justiça. O São Paulo recebe o Binacional, 9h30 no Grupo D. O São Paulo que foi lá em Juliaca e perdeu para esse time do Binacional, time semi-amador que foi engolido por todas as demais equipes do grupo, pela LDU e pelo River Plate, que somando as duas partidas, da ida e da volta, fez 14 gols. Nesse time semi-amador do Binacional, o São Paulo conseguiu perder em Juliaca pelo placar de 2-1. Inclusive, esse foi o jogo que eliminou o São Paulo da Copa Libertadores da América, porque ninguém perdeu pontos para o Binacional e o São Paulo perdeu. Vaga na Sul-Americana está bem encaminhada. O São Paulo precisa apenas não perder. Não vou dizer aqui precisa empatar, não. Talvez seja um pouco demais, apesar da boa fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo é um time que, quando a gente pensa que vai, ele acaba não indo, né? Então, não precisa empatar. É só não perder. Puxa vida. É só não perder. Se não perder, ó, tá tudo certo, lindo, bonito, maravilhoso. Não vou pedir pra golear, não vou pedir pra ganhar, não. Só não perder. Não é pra não dizer empatar, porque se empatar ganha um ponto, então a pessoa pode ficar chateada. Então, não perder. Será que os jogadores podem honrar a história do São Paulo Futebol Clube e fazerem isso? São Paulo que vem jogando bem os últimos jogos. Apesar de que contra o Grêmio, mamãe, foi tenebroso. Teremos também no mesmo horário, pelo mesmo grupo do São Paulo, o grupo D da Copa Libertadores, River Plate e LDU, 9h30 da noite. E os últimos dois jogos do dia, Peñarol e Atlético Paranaense, grupo C da Libertadores, 9h30. E no mesmo horário, Colo-Colo e Jorge Wilstermann, grupo C da Libertadores, o mesmo grupo do Furacão. Portanto, temos uma terça-feira esportiva lotada de bons jogos pela Copa Libertadores da América, mas não só. Hoje teremos também Champions League, Liga dos Campeões da Europa. Que competição! A melhor competição de clubes do planeta, a maior competição de clubes do planeta. Hoje teremos Champions League, nada mais, nada menos do que a maior competição de clubes do planeta. 8 partidas hoje teremos pela Champions, e eu vou destacar na próxima parte, no segundo bloco do jornal Sport News, partidas muito interessantes que teremos a oportunidade de acompanhar. Fique com a segunda parte do Jornal Sport News.